Você sabia que centenas de pessoas estão indo até o mosteiro dos Beneditinos de Maria, Rainha dos Apóstolos, na zona rural de Missouri, nos Estados Unidos, para ver o corpo de uma freira que foi exumado recentemente? O que chama atenção é o fato de que o corpo, mesmo 4 anos depois da morte da freira, permanece intacto, sem sinais de decomposição. Mas qual a explicação? Estamos falando de algum milagre? Existe alguma explicação científica? Quem era essa freira? Pois bem, vamos aos fatos. Sejam eles desconhecidos ou não. A história de vida da irmã Wilhelmina Lancaster está no centro das atenções, principalmente depois que os restos mortais da freira católica foram exumados com poucos sinais de decomposição desde sua morte em 2019, o que alguns dizem ser um sinal milagroso de santidade. Desde que a notícia se espalhou pelo mundo, milhares de fiéis se reuniram para ver os restos mortais da freira que morreu há 4 anos, quando tinha 95 anos de idade. Aparentemente, o corpo da freira foi exumado, mas seria enterrado novamente. O motivo é que o local daria lugar a uma nova construção. O problema é que esperavam encontrar apenas ossos, já que a freira foi enterrada em um caixão simples de madeira sem qualquer embalsamento. Porém, os restos mortais da irmã Lancaster permaneciam intactos. Inicialmente, as freiras do santuário preferiram não divulgar o acontecido, pois elas sabiam que isso causaria muitos burburinhos. Só que alguém compartilhou um e-mail privado publicamente e a notícia começou a se espalhar rapidamente pelos meios de comunicação norte-americanos até chegar ao nosso conhecimento. O mosteiro emitiu um comunicado afirmando que o corpo da irmã será colocado em um santuário de vidro em sua igreja. A diocese local disse que vai investigar, mas alertou que os restos mortais de Lancaster não devem ser venerados ou tratados como relíquia. Especialistas afirmam que o fato do corpo estar intacto é muito raro e um processo bem estabelecido para perseguir a causa da santidade. Mas o processo da irmã Lancaster não foi iniciado. Ao longo da história, mais de 100 corpos incorruptíveis, assim como o da irmã Lancaster, foram canonizados. No catolicismo, os santos incorruptíveis dão testemunho da verdade da ressurreição e da vida futura. Especialistas também dizem que não é necessariamente incomum que os corpos permaneçam bem preservados, especialmente nos primeiros anos após a morte. Ao mesmo tempo, é difícil dizer o quanto isso é comum, já que os corpos raramente são exumados após o enterro. Existem muitos casos famosos de restos humanos bem preservados. Não apenas as múmias egípcias que foram intencionalmente preservadas, mas também cadáveres naturalmente mumificados da Europa foram muito bem preservados por milhares de anos, porque estavam em ambientes com pouco oxigênio e que restringiam o crescimento bacteriano e o acesso dos restos mortais aos necrófagos. Que toda essa história é estranha? Bom, disso ninguém tem dúvidas. Mas quem é a tal freira Lancaster? Qual a sua história? Ela fez algum milagre que pode sugerir que seja santificada? A irmã Wilhelmina Lancaster nasceu como Mary Elizabeth Lancaster, na cidade de St. Louis, no Missouri, em 13 de abril de 1924. Ela era a segunda dos 5 filhos de Oscar e Ila Lancaster. Segundo uma autobiografia da freira, em 1934, quando tinha 9 anos, ela fez a primeira comunhão, escrevendo mais tarde que teve uma visão em que Deus questionou se ela seria dele. No relato, ela disse que Deus parecia ser um homem tão bonito e maravilhoso que concordou imediatamente. Depois, Deus disse para encontrá-lo todos os domingos na Santa Ceia. A freira não contou sobre esta conversa para ninguém, acreditando que todos os que foram à Santa Comunhão ouviram Deus falar com eles, assim como ela. Depois dessa experiência um tanto estranha, um padre perguntou se ela já havia pensado em se tornar freira, e ela aceitou a ideia, escrevendo uma carta para as Irmãs Oblatas em Providência, Baltimore, ingressando para um convento quando tinha apenas 13 anos de idade. Na carta, Lancaster dizia ser uma jovem que gostaria de se tornar freira e que, por isso, pretendia ir para o convento o mais rápido possível. No entanto,
ela soube que teria que esperar até terminar o ensino médio para iniciar o processo de se tornar freira e voltou aos estudos escolares. Só que ainda havia um grande problema: o racismo, a segregação. Lancaster viveu em uma época em que o racismo era algo normal, assim como separar as pessoas negras das pessoas brancas. Ou seja, havia escolas e igrejas para brancos e negros separados, e isso, infelizmente, se tornou um obstáculo em sua vida. Quando a escola católica local se tornou segregada, os pais da pequena Lancaster decidiram que ela não iria estudar em escola pública e ajudaram a fundar a St. Joseph's Catholic High School, ou Colégio Católico São José, uma escola destinada apenas para negros. Não é que os pais de Lancaster queriam separar alunos brancos e negros, mas já existiam escolas especificamente para brancos. Então, por que não criar uma escola apenas para negros? Por fim, ela se formou como oradora oficial da escola que seus pais ajudaram a fundar e depois começou a treinar com as Irmãs Oblatas da Providência em 1941. No dia 9 de março de 1944, ela fez seus votos de pobreza, castidade e obediência com a ordem e escolheu um novo nome, Wilhelmina, em homenagem a seu pároco, que a encorajou a seguir em sua vocação. Ao longo de seus 50 anos ao lado das Irmãs Oblatas da Providência, Lancaster trabalhou como professora, arquivista e assistente no Centro de Música e Cultura Geral. Lutou muito para preservar as tradições da ordem, principalmente o uso do hábito religioso completo, chegando a fazer um hábito próprio quando as outras irmãs pararam de usá-lo. Ela confeccionou partes de seu hábito caseiro com uma garrafa plástica, que dizem ter salvado sua vida quando um estudante problemático jogou uma faca nela, que foi desviada pela gola alta rígida da vestimenta. Em 1995, a freira deixou formalmente as Oblatas da Providência para fundar as Beneditinas de Maria, Rainha dos Apóstolos, uma estrita ordem contemplativa que segue a regra de São Bento, um conjunto de preceitos destinados a regular a vivência de uma comunidade monástica cristã. Em 2019, já em idade avançada, Lancaster teve sérios problemas de saúde. Quando estava de cama, as noviças do convento cuidaram dela, e uma das noviças disse que orou para testemunhar uma graça preparatória antes de sua morte. Bom, ao que tudo indica, Deus ouviu as preces da noviça, já que no dia 10 de janeiro de 2019, ela encontrou a irmã Lancaster sorridente, com uma expressão muito pura e inocente, mesmo diante dos seus problemas de saúde. Ela disse à noviça que Jesus era um bom pastor e que todos deveriam conhecer o paraíso. Quando questionada se tinha visto Deus, ela disse que tinha visto Jesus. E novamente afirmou que todos no mundo deveriam ir para o céu. Pouco tempo depois, no dia 29 de maio de 2019, a irmã Wilhelmina Lancaster morreu aos 95 anos de idade. Ela foi enterrada no próprio convento e, como eu disse anteriormente, seu corpo foi exumado para dar lugar à construção de um santuário de São José. Agora, milhares estão se reunindo para ver os restos mortais imaculados da freira, que alguns consideram um milagre. O interessante foi que voluntários e policiais locais ajudaram a controlar a multidão na cidade, que apesar de ter apenas 1.800 habitantes, está recebendo pessoas de todo o país para ver e tocar o corpo da irmã Lancaster. As freiras do convento disseram que permitiram que o corpo de Lancaster fosse tocado porque, quando estava viva, ela sempre foi acessível às pessoas e ainda continuaria sendo mesmo depois de morta. Na última segunda-feira, dia 29, seu corpo foi colocado em um santuário de vidro na igreja do convento. Os visitantes ainda poderão ver seu corpo, tirar a sujeira de seu túmulo e deixar lembranças, mas não poderão mais tocá-lo. Agora, muitos fiéis questionam se realmente pode acontecer a canonização da irmã Lancaster. É fato que a condição de seus restos mortais gerou grande interesse e levantou questões importantes. Ao mesmo tempo, é importante proteger a integridade dos restos mortais da irmã para permitir uma investigação completa. Vale lembrar que ela ainda não atingiu o mínimo exigido de 5 anos desde a morte para o processo de canonização começar. Então pode ser que algo do tipo aconteça muito em breve.
Como eu disse anteriormente, especialistas afirmam que a falta de decomposição do corpo pode não ser tão rara quanto as pessoas esperam, já que caixões e roupas também ajudam a preservar os corpos. Se o que aconteceu nos Estados Unidos foi um milagre ou não, eu não sei dizer. Mas convenhamos que toda essa história merece uma atenção, merece sim. Tá bom? Até o próximo.